professor Carlos Portela. Na aula de hoje a gente vai falar sobre computadores, focando nos conceitos e arquitetura. Bom, por definição, a gente pode especificar um computador como uma máquina que é constituída por diversos componentes e circuitos eletrônicos que vai receber, armazenar, processar e transmitir informação. Aquela lógica que eu estava falando para vocês, a gente tem essa entrada, esse recebimento de dados, o armazenamento, que aí entra esse conceito de memória, que a gente vai ver bastante na aula de hoje, o processamento e se transmitir informação, que é justamente a saída, que também a gente tinha discutido na aula anterior. Então, o computador ele é uma máquina programável que faz diversas tarefas. Ele é multitarefa, não tem uma finalidade específica. Na aula de ontem também do histórico, a gente verificou que no início os computadores eram muito voltados para cálculo científico. E aí sim ele tinha uma tarefa mais direcionada. Agora, no atual momento, a gente utiliza ele de maneira multitarefa. Vou usar para acessar a internet, para dar aula, vou usar para editar vídeo, vou usar para jogar um jogo aqui no meu computador. Então, tenho várias opções para poder fazer uso dessa máquina. Então, mas para isso eu tenho que fazer uma programação para que ela possa executar essas tarefas. E essa programação faz com que o computador siga uma sequência de comandos, de instruções, de acordo com o que foi especificado. A gente fala, o computador ele não faz nada que não seja mandado. Tudo que ele for executar, a gente tem que programar, tem que falar para ele o que deve ser feito, quando deve ser feito. Também pode ser especificado como equipamento de processamento eletrônico de dados. Os computadores podem ser definidos como supercomputadores, que aí entra a questão de processadores que vão fazer, aliás, a questão de servidores que vão fazer grandes processamentos aí na casa de terabytes. Eu tenho mainframes, que são minhas estações de trabalho que vão gerenciar uma rede corporativa, por exemplo. E o microcomputador, que já é mais associado ao PC, né, ao computador pessoal, para a gente realizar uma tarefa de escritório, uma tarefa doméstica. E os computadores pessoais eles podem ter uma subdivisão: computador desktop, que são os computadores de mesa, o notebook, que são os computadores portáteis, né, os primeiros computadores comerciais portáteis, por assim dizer, o tablet, os smartphones hoje em dia, e recentemente, no início dessa evolução de computadores pessoais, também a gente tinha na modalidade portátil o Palm Top e o handheld, que hoje em dia é pouco utilizado, né? O smartphone acabou absorvendo todo esse mercado. Bom, outros conceitos que vale a pena que a gente apresentar em relação a sistema computacional é de peopleware, que a gente ouve muito falar de hardware e de software, mas também eu tenho os agentes humanos envolvidos aqui nesse processo, principalmente os usuários e programadores que vão fazer uso e configuram as ações a serem executadas pelo hardware e software. Aquilo que eu falei para vocês, se eu coloco só o computador aqui, ele não vai fazer nada se não tiver o agente humano que vai programar um conjunto de instruções para dizer o que deve ser feito, quando deve ser feito e a forma que será executado, desde o sistema operacional a esses programas que a gente utiliza, como o PowerPoint que a gente está usando aqui no momento. Já o hardware ele diz respeito à estrutura física que vai compor o sistema computacional, sendo responsável pelo processamento, aquisição e armazenamento de informações, ou seja, é o computador físico em si, desde a questão da minha placa-mãe, do meu processador, da minha impressora, o mouse, teclado, é o físico. Já o software, ele possui a lógica que vai controlar esse componente de hardware. Então, por cima de todo o hardware, eu vou ter que ter um software para controlar. Eu tenho aqui o mouse, que eu estou movimentando ele nesse momento, mas eu preciso ter um algoritmo, um programa que faça o gerenciamento dele. Ao passo que eu movo ele para a direita, ele vai movimentar
nesse sentido. Eu marquei aqui um apontador, ele está exibindo na tela nesse momento. Então, eu preciso ter um software por cima desse hardware para poder fazer essa interface, essa interação com o usuário, nesse momento, no caso eu. E eu tenho esse esquema aqui dessa triade entre hardware, peopleware e software, que vai justamente definir o meu sistema computacional. Novamente, pessoal, aquilo que eu falei para vocês na aula de ontem, né? Se tiverem dúvida, alguma curiosidade, qualquer momento pode interromper, porque eu estou de olho aqui na apresentação. E aí é só ligar o microfone e falar que não tem problema nenhum. Já o conceito de software ele pode ser definido como programa de computador, caracterizado por uma série de instruções ou declarações que são lidas e executadas pelo computador para obter certos resultados. Então, o próprio algoritmo, essas instruções, essa sequência de instruções, todas elas têm um objetivo a ser cumprido no final. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é isso, qual é o resultado que eu quero obter com a execução dessa sequência de passos, que é o que a gente vai ver nas atividades avaliativas da disciplina. Mas para mim escrever um software, eu preciso usar uma linguagem de programação. O que essa linguagem de programação vai fazer? Ela vai traduzir a nossa linguagem escrita em uma linguagem binária executável pela CPU, pelo computador, pelo processador, né? Em relação ao tipo de software, a gente tem os softwares básicos, por exemplo, de sistemas operacionais como Windows, Linux, Mac OS e Android, que rodam nos nossos smartphones. Drive de dispositivo, eu dei esse exemplo agora há pouco, então, para mim controlar o mouse, para mim ver o resultado da minha ação sobre o mouse, eu preciso ter um drive que vai fazer com que a minha placa-mãe aqui reconheça esse mouse. Hoje em dia isso é bem transparente para a gente conecta o USB e o computador já reconhece. Mas quem é mais antigo, assim como eu, vai lembrar que anteriormente eu tinha que fazer a instalação desses drives manualmente. Acontece que hoje em dia o sistema operacional já vem com um conjunto de drives genéricos e aí eles reconhecem a maioria das fabricantes de periféricos, como o mouse. Mas antigamente eu tinha que colocar o CD, instalar o drive daquele dispositivo para ele poder reconhecer de fato. E também eu tenho, por exemplo, a BIOS, que vai gerenciar as entradas e saídas do meu sistema. O que eu estava dando de exemplo para vocês na aula passada, o teclado é um dispositivo que vai fazer entrada de dados e aí a impressora vai fazer a saída. Então, a BIOS sobe essas informações de gerenciamento de entrada e saída que ocorre no meu computador. E linguagem de programação, a gente tem uma infinidade de linguagens. Mais famosas aqui, a gente pode destacar C, Pascal, Delphi, Python, Ruby, Java, PHP. Todas essas aqui utilizam o inglês e aí faz aquela convenção que estava citando agora há pouco para vocês. E tem linguagem também que trabalha com português, né? Como a gente vai ver na disciplina. Em relação ao software aplicativo, a gente tem os de uso geral, que são nossos editores de texto, o mais conhecido aí o Microsoft Word, planilha de cálculo como Excel, software de apresentação como PowerPoint, um banco de dados como MySQL, Oracle, e programas gráficos diversos como Fireworks, CorelDRAW, Photoshop. E tem aplicativos que já são mais de uso específico, como controlar operações profissionais empresariais. Aqui já é um software mais voltado para a necessidade de uma empresa, ou um controle financeiro jurídico, automação de loja. A diferença é que desse de uso geral, ele é bem software de prateleira, como a gente chama. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho um Word específico para o Carlos. O Microsoft Word que eu utilizo é o mesmo que vocês utilizam. Ele é de propósito geral. Já o de uso específico, eu tenho o Líder, o supermercado Líder. Ele tem um sistema que é feito para a necessidade dele. Provavelmente não é um sistema genérico que roda em vários supermercados. Já é mais de uso específico.
Em relação à arquitetura, a gente pincelou um pouco na aula de ontem também. Eu tenho aqui minha unidade central de processamento, a sigla do inglês aí CPU, e também eu tenho a unidade de lógica aritmética, a ULA. Tudo isso aqui fica como principal componente do meu processador, que vai fazer o gerenciamento das unidades de entrada, exemplo, mouse e teclado, das unidades de saída, como monitor e impressora, e vai fazer o armazenamento de dados na memória principal, seja ela memória ROM ou RAM, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e faz comunicação também com memórias auxiliar, como drive de CD, pendrive, HD. Os componentes de hardware eles podem ser classificados como de entrada, saída, armazenamento e processamento. Eles são responsáveis por prover mecanismos de interação entre o usuário e o sistema, além de armazenar informações diversas. Esse aqui é um esquema de como eles se comunicam, é bem parecido com aquela imagem que eu apresentei anteriormente. A entrada de dados, eu processo esses dados que estão sendo inseridos, né, digamos assim, estão entrando. Eles podem ir tanto para memória volátil, memória RAM, quanto para memória de longa duração, digamos assim, de armazenamento. E depois eu vou fazer a saída dele. Isso daqui, pessoal, é aquele esquema que eu apresentei na aula anterior sobre o histórico dos computadores. Que esse esquema foi baseado na arquitetura de von Neumann, que foi definida ali por volta de 45. Como eu falei, perdura até hoje nos computadores modernos. E essa comunicação entre esses componentes é feita através de barramentos, onde eu vou passar esses dados e transitar entre os diversos componentes. O barramento é definido como um conjunto de linhas de comunicação, são fios eletrônicos mesmo, né, fios elétricos na minha placa-mãe, que vão fazer essa condução em paralelo, interligar esses dispositivos de um sistema computacional. Componente de entrada, só alguns exemplos aqui para vocês poderem fixar melhor esse conceito. Eles fazem aquisição de dados e recebem comandos que são originados pelo usuário. Geralmente é essa interação direta do usuário. Então, eu tenho uma webcam, eu tenho um dispositivo de escaneamento, eu tenho um teclado, eu tenho um controle, eu tenho um mouse. Pergunta, qual é o dispositivo de entrada de um celular? Do smartphone, né, no caso, é a própria tela, né, que é touch. Então, eu estou fazendo entrada de dados, né? Um comando aqui sobre uma área específica da minha tela. E componentes de saída, que são responsáveis por apresentar ao usuário ou a outro sistema informações que são resultado do processamento. Então, eu tenho a entrada, eu tenho que ter esse processamento no meio, para depois, então, trabalhar a minha saída. Eles podem atuar diretamente em um processo, exemplo, uma válvula sendo aberta ou fechada para um sistema, controlar o nível de água. O mais conhecido, o monitor, né, o mais citado, a impressora também. A caixinha de som, pessoal, é um dispositivo de saída, então tem o processamento ali do MP3, por exemplo, e a saída sonora. E esse exemplo que ele deu, que é bem legal, que é uma válvula para controlar a água. Que eu posso colocar hoje em dia um dispositivo como um Arduino para poder fazer esse gerenciamento automático. Quando a caixa estiver cheia, estiver nesse nível, eu automaticamente vou fechar aqui a minha válvula. Isso também é um dispositivo de saída, porque teve a entrada dessa informação de algum sensor, um sensor que vai detectar ali quando a água atingir o nível, para disparar essa saída que é o fechamento da válvula, por exemplo. E aí no nosso exemplo do celular, qual é o dispositivo de saída, um dos dispositivos de saída do celular, do smartphone? O alto-falante.
o fone também e a própria tela, pessoal. A tela exibe aqui a imagem. Então eu vou reproduzir, exemplo, um vídeo aqui no meu celular. Aí eu estou tendo dispositivo de saída, ele é dispositivo de entrada e de saída ao mesmo tempo. Em relação ao armazenamento, eles são responsáveis por armazenar as informações que são geradas pelo dispositivo de entrada ou que são oriundos de processamento. Então a gente pode classificar eles como volátil, não volátil, programável e não programável. Então eu tenho aqui vários dispositivos de armazenamento, como memória, disquete, HD, CD, DVD, Blu-ray. E o que é esse armazenamento volátil? Como o nome sugere, o volátil ele se perde, ele não é de longa duração, ele é temporário. Então esse tipo de dispositivo ele retém informação enquanto está energizado. Como assim, professor? Eu ligo meu computador, é óbvio que está passando energia. Então eu vou ter dados ali na minha memória, memória RAM. Mas a partir do momento que eu desligo a minha máquina, aquelas informações vão se perder. Vocês já viram no celular de vocês, por exemplo, quando vocês abrem o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, e aí tem aquela visão de janelinhas, que tem todos os aplicativos abertos? Já viram? E aí o que acontece? Você pode limpar, ou seja, aquilo sair da minha memória volátil, aquela informação do estado atual. Eu estou nesse vídeo aqui do YouTube, eu estou nessa altura aqui da timeline do Instagram, eu estou nessa conversa aqui aberta do WhatsApp. Se eu limpo, eu vou voltar para o estado zero, vou tirar aquelas informações da minha memória volátil. Mesma coisa se eu desligo meu celular. Ele não vai voltar para aquele estado, porque aquilo estava armazenado na memória RAM. Deu para entender, pessoal? Essa questão? Pode falar. A gente pode usar esse termo também, memória temporária. Os dados não vão persistir ali, eles não vão ficar ali é, por um longo tempo. A partir do momento que eu tiro a energia, eu vou perder aquelas informações. Ou se eu peço para limpar. Se eu peço para limpar a memória, ele vai sumir dali. De nada. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse conceito? Vão instalar, a não ser que eu ordene explicitamente para retirar. Como esse exemplo que eu dei, a gente tem a opção no smartphone de limpar, né? Limpar as janelas que estão abertas ali. Aí eu posso retirar, para poder melhorar o desempenho do meu celular, nesse exemplo. E eu tenho memória não volátil, tem a negativa aí. Então, o que ele faz, ao contrário da volátil? Ele retém informação, independente se está energizado ou não. Um pendrive, eu coloco ali um arquivo, quando ele está espetado no meu computador, conectado, ele está passando energia. Mas a partir do momento que eu tiro o pendrive, a informação continua ali. Ela não é volátil. Mesma coisa no CD, eu gravo um CD, ele vai estar sendo acessado quando eu coloco no drive de leitor de CD, mas quando eu tiro o CD, ele vai continuar com a informação ali. Então não é volátil, não é temporário, é claro, né, tirando questões de efeito do tempo, de depreciação da mídia física, mas o gerenciamento de informação ele não é volátil nesse exemplo. Então eu tenho esse conceito de memória ROM, né, que são memórias de apenas de leitura. Exemplo, o CD é uma memória ROM. Vou fazer eu gravo ele uma vez, depois vou poder só fazer a leitura. O próprio HD, o disco rígido, DVD, pendrive, dentre outros. E eu tenho a ideia de memória programável, que, como o nome sugere, eu posso programar mais de uma vez.
Então eu posso gravar, depois eu posso apagar e gravar novamente, de acordo com a minha necessidade. Exemplo aqui, o disco rígido, o meu HD, eu posso colocar um arquivo, eu posso apagar, colocar outro, eu posso formatar e começar novamente a usar ele. E também eu tenho o exemplo do CDRW, né? Quem lembra aí do CDRW, que é o regravável, né? Então eu posso gravar informações, depois limpar o CD, utilizando o software gerenciador, e gravar novas informações. Assim como também tinha o DVD-RW. Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a esse conceito? Então eu tenho o CD-ROM, que a partir do momento que eu gravo uma vez, eu não posso mais apagar ou inserir novas informações. E o CDRW, que eu posso gravar, depois apagar aqueles dados e gravar novos dados logo a seguir. E a não programável, que eram memórias que era gravada uma única vez, como exemplo o CD-ROM. Então memória somente de leitura. Então, a partir do momento que eu peguei um CD-ROM e gravei ali músicas, eu não vou poder posteriormente apagar aquelas músicas e gravar novas músicas, a não ser que fosse o CDRW, mas o ROM era uma única vez. E também a PROM, né, que era memória programável somente leitura. Exemplos aqui, CD-ROM, alguns chips e microprocessadores que se enquadravam nessa categoria. Bom, outro tipo de dispositivo que a gente vai destacar aqui é o HD, o disco rígido. HD é a sigla de disco rígido em inglês. Tem como característica armazenar grande volume de dados. Hoje em dia a gente já está na casa dos teras, né? Muitos dos computadores pessoais já vêm com 1 terabyte, 2 terabytes de memória no HD. Ela é não volátil, aquilo que eu falei para vocês. Não importa se eu desligar ou não o meu computador, os programas que eu instalei vão estar ali, eles não vão ser apagados se não tiver corrente de energia. Ele trabalha com armazenamento magnético. Esse disco aqui, pessoal, ele faz a leitura, o acesso através de magnetismo. E isso faz com que o acesso seja lento aos dados, comparado com outras tecnologias. E é uma tecnologia barata, comparada com as outras também, os outros tipos de memória. Eu tenho a memória principal, que é a memória RAM, que tem como característica armazenar dados, volume de dados moderados. Aí tá na casa também já do giga. É volátil, ou seja, desliguei o computador, eu vou perder as informações que estão ali na minha memória principal, temporária. Faz armazenamento eletrônico de dados. Possui um acesso a dados mais rápido que o meu HD. E o custo é moderado, intermediário. E a memória cache, que armazena pequenos volumes de dados, também é volátil, trabalha com armazenamento eletrônico e tem um acesso muito rápido aos dados. Isso daqui, pessoal, essa memória cache, ela fica armazenada na placa-mãe para poder salvar dados referente a esse gerenciamento da placa-mãe dos seus componentes. Então, exemplo, informação de relógio, da BIOS da minha placa-mãe, né, esse gerenciamento de entrada e saída, essa informação fica aqui na memória cache. E o custo dela é bem alto. E, por fim, eu tenho esse conceito de registradores, que é um tipo de memória que está inserida dentro do processador. Ela é formada por um material que garante acesso ultra rápido aos dados, mas esses dados são retidos por um curto período de tempo, permite que os dados sejam armazenados apenas na execução de uma única instrução. Então, quando tem como característica armazenar pequeno volume de dados, deixa eu ver aqui, acho que alguém pediu a entrada, tá. Ela também é volátil, trabalha com armazenamento eletrônico, acesso ultra rápido aos dados e o custo é altíssimo. Então, eles vão ter o quê? Dados da memória, endereçamento de memória, acumuladores, né, contadores,
ponteiros de instruções e instruções. Então, toda essa gerência de memória, eu falei muito aqui para vocês. Eu gravo no CD, um documento do Word, eu gravo no pendrive. Mas em que espaço da minha memória aquilo vai ficar armazenado? Então, tudo isso precisa ser gerenciado. Tem que ter algum componente que faça isso. Olha, esse arquivo aqui vai ficar na posição tal da memória. Esse outro vai ficar nesse bloco aqui específico. Então, tudo isso acontece para a gente de maneira transparente, mas eu tenho um componente específico que vai gerenciar esse tipo de alocação em memória. E aqui é só um comparativo. Registradores estão aqui no ponto da pirâmide, do ponto de vista de custo e velocidade, e pequeno armazenamento. E na base da pirâmide eu tenho o CD-ROM, que tem uma grande capacidade de armazenamento, um baixo custo, mas também é uma baixa velocidade se comparada com os demais. Então aqui são algumas referências que eu utilizei na aula. E é isso, pessoal. Obrigado.